Baleado na cabeça, afogado em desespero, desintegrado num instante, esmagado pela traição, envenenado pelo poder, consumido pela escuridão, banido para o abismo, Arcane revela um mundo onde a brutalidade se desdobra de formas inesquecíveis. Hoje analisamos os momentos mais sombrios e perturbadores de Arcane. Além dos óbvios avisos de spoiler, tudo o que preciso destacar antes de começarmos é que esses momentos serão categorizados tanto por quão perturbadores eles são visualmente, quanto pelos seus efeitos gerais no show e na audiência, é claro. Começaremos com cenas que foram brutais, mas não sangrentas. Para entender a crise de Powder, é necessário retornar ao episódio mais impactante da primeira temporada, o terceiro. Sim, não é preciso dizer, não estamos começando com a parte mais pesada deste episódio, mas sim, estamos começando com o que deu início a ele. Quando chega a hora de Vi e a gangue resgatarem Vander de Silco, ela decide deixar Powder em casa para não arriscar sua segurança na luta. Powder só quer ser útil e que suas engenhocas funcionem corretamente ao menos uma vez. Toda essa angústia emocional é visível na crise que ela tem. Recentemente, representações de crises mentais em animações viraram um grande tópico de debate. Sério, vocês estão bem? Este pode ser um dos mais perturbadores do grupo. Um comentário de um reenvio do clipe no YouTube diz que a dificuldade de assisti-lo é um testemunho de quão bem feito ele é. Silco, está na hora do seu remédio. Abra a boca, mas está na hora da pílula. Ah, caramba, deu esse brilho. Ok, tenho certeza que ele não diria isso. Silco é o principal responsável por produzir e distribuir shimmer, então certamente ele aprecia muito a substância. Ele odeia apenas a etapa de instalação do processo. Mesmo sendo impiedoso, Silco não consegue injetar sua própria pupila com uma agulha. Essa é uma dor que faria qualquer um estremecer e uma que Silco tem que passar regularmente para evitar que sua infecção se espalhe. A turnê multiverso de Jace? O sétimo episódio da segunda temporada foi um destaque, mostrando o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes naquele dia fatídico. Sem mencionar a criação de uma máquina do tempo que poderia levar Echo para casa, com a ajuda de Heimerdinger e da verdadeira Powder. Acho que eu poderia saber como dar um impulso. É uma trama cativante que às vezes mostra Jace enfrentando dificuldades em um reino pesadelo repleto de cadáveres abstratos que ele percebe ser um aviso do fim do mundo iminente através do Hextech. Jace, lamentamos por você, mas todos nos lembramos da cena da primeira temporada onde você e Mel transaram enquanto Victor tinha uma convulsão e contraía câncer. Perfeitamente equilibrado como todas as coisas deveriam ser. Uma separação mútua. Pulando para o final da série, apesar da falta de sangue, este episódio apresenta duas grandes mortes de personagens. Após muita insistência, Jace convence Victor de sua loucura, mostrando que as imperfeições de todos fazem parte da beleza da vida. O resultado é Victor e Jace escolhendo morrer juntos para acabar de vez com o Arcano. Tudo que eu quero... Meu parceiro de volta. Libertando todos os discípulos de Victor. Apesar da tragédia, há um aspecto genuinamente agridoce nesta cena. Não há prêmio para a perfeição, apenas um fim para a busca. Jace e Victor entraram em conflito durante toda a temporada, mas no final eles ainda se amavam genuinamente. Seja aqui ou no Reino Arcano, sua amizade imperfeita não pode ser apagada. Adeus, Heimerdinger. Bem, acho que isso faz duas coisas que eu não esperava que Heimerdinger fizesse nesta temporada. Eu não apostaria dinheiro nele cantando uma música country, que por sinal é muito boa. Muito obrigado. Ele é um dos personagens que morrem no ato final, sacrificando-se para garantir que Echo volte para sua linha do tempo. Embora seja menos uma morte brutal e sangrenta e mais um desaparecimento da existência, ainda assim é um momento emocionante. Colocaríamos essa cena muito mais abaixo se não fosse pelo fato de que os Fjordell, espécie de Heimerdinger, são realmente imortais, então ele está bem. Ok, as fontes sobre isso realmente variam bastante, mas silêncio. Heimerdinger é imortal, certo? Heimerdinger não está morto, ok? Heimerdinger está vivo e bem, eu saberia, porque se eles realmente matassem esse tesouro nacional, eu me sentiria como os momentos violentos desta próxima categoria. O ataque de raiva do Silco. Silco chegou ao seu limite quando não conseguiu capturar Vi e Caitlyn após a traição de Hux. Silco e sua filha reagiram de forma semelhante quando falharam em alcançar seus objetivos. Tiveram um ataque de raiva. Há algumas diferenças. Por exemplo, Powder não era adulta, nem chegou a estrangular e pisotear um subordinado durante o colapso. Silco, relaxa, come um Snickers ou algo assim. O fim de Ambessa. Ambessa foi uma das personagens mais maléficas em Arcane, então a maioria não se comoveu quando ela foi morta pela Rosa Negra, e especialmente porque sua morte serviu a um propósito maior, sendo usada por Mel para destruir a Rosa Negra de uma vez por todas. O que você tá fazendo, irmã? Ver a força vital de Ambessa sendo sugada enquanto ela tremia de medo foi assustador, especialmente considerando o quão estoica ela costuma ser. Lutador de rua, Júnior. O que também assusta é uma gangue de adultos sem escrúpulos espancando 4 adolescentes.
corrigindo 3 adolescentes e um pré-adolescente por não dividirem o que tinham com eles. Ouviu, Deckard? Eles não querem problemas. Isso evidencia a dificuldade de viver em Zaun, especialmente comparado a Topside. Independentemente das circunstâncias, é desagradável ver crianças sendo espancadas e perseguidas por um criminoso. Savika vs Vi. Há muitas lutas incríveis em Arcane, mas algumas se destacam mais do que outras em termos de brutalidade. A luta de Savika Wamano e Wamano com Vi é uma delas, pois leva à perda de um membro para Savika e uma facada logo a ser indiretamente relevante para a trama para Vi. Some com a coreografia e o sangue do espetáculo e você tem uma das lutas mais emocionantes da série, selando o destino de Marcus. Ninguém está prestes a argumentar que Marcus é um cidadão exemplar, mas ele não é exatamente um super vilão. Ele tinha algumas qualidades decentes, como o cuidado genuíno por seus homens e o amor pela filha. Apesar de tudo o que ele fez, não podemos deixar de sentir tristeza quando ele sucumbiu aos ferimentos da explosão de Jinx naquela ponte fatídica. O homem não conseguiu terminar suas últimas palavras para a filha, um novo nível de crueldade. Kate contra Jinx e Vi. Vamos falar sobre a crueldade da Kate no ato 1 da segunda temporada. Caitlyn merece simpatia por estar de luto pela mãe e pelas responsabilidades que assumiu. No entanto, ao caçar Jinx com Vi, Caitlyn está tão focada que está pronta para atirar nela com um atirador de elite Hextech, mesmo com uma criança tentando proteger Jinx. Kate está disposta a arriscar matar uma criança por vingança já é brutal, mas ela ainda responde à crítica razoável de Vi às suas ações atingindo-a com a coronha do rifle, levando Vi a um colapso mental. O que piora a situação é que Kate a atingiu exatamente onde Savika a esfaqueou durante a luta, uma lesão que apenas ela teria conhecimento. Eles seguiram aquela doce cena de beijo com uma das traições emocionais mais brutais de todo o show, não é? No fim de Jinx e Vander, um dos momentos mais ambíguos da série, não poderíamos deixar de mencionar o sacrifício final, apesar da ambiguidade. Quando Vi está desesperadamente tentando puxar Jinx e Warwick para uma borda caindo no final, Jinx percebe que isso resultará apenas em uma morte tripla. Então, em um ato final de redenção, ela desativa a manopla, forçando Vi a soltar e selando seu destino e de Vander, mas não sem um último abraço na queda. Alguns fãs especularam que Jinx sobreviveu à queda, mas mesmo se ela conseguiu, a série acabou, então ainda foi um final angustiante para sua história. Encerrando essa categoria, temos o que pode ser o sacrifício mais trágico de toda a série, o sacrifício de Isha. Após 2 atos como amiga e praticamente irmã adotiva de Jinx, Isha foi forçada a fazer o sacrifício final no 6º episódio da segunda temporada. Com a esperança aparentemente perdida contra o poder intensificado e a mente deteriorada de Vander, Isha dispara uma bala Hextech a queima-roupa, garantindo a derrota de Warwick, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. A autodestruição de uma criança é trágica, mesmo sem vermos as consequências na tela, o que ameniza parte da dor. O pior é que Warwick ainda retorna mais tarde na temporada. A morte de Isha não destruiu Warwick, apenas prejudicou seu lado na guerra. Mas se você pensou que tudo isso era ruim, bem, então você está certo, mas vamos focar no que é mais visível na tela. Esses são momentos extremamente grotescos. A morte de Maddie. Cara, essa cena toda veio do nada, não veio? Como assim já especulavam que ela era espiã para M-Biza? Eu achava que a Maddie era doce até seus últimos momentos de tela revelarem que ela trabalhava para M-Biza e não hesitou em atirar na nuca da Caitlyn. Para a infelicidade de Maddie, a bala destinada a Kate ricocheteou de volta para seu próprio crânio, causando sua morte imediata. Maddie morreu como viveu, por um ricochete. Cena de abertura. Voltemos ao episódio 1. A cena inicial mostra as consequências do ataque de Zaun a Piltover, resultando em muitas mortes. Vi e Powder, ainda jovens, testemunham Vander espancando um executor até a morte, e pior ainda, presenciam os corpos dos próprios pais, resultando em uma das aberturas mais angustiantes já vistas. Para quem quer que tenha tomado a decisão de direção de não nos forçar a ouvir a pequena Vi gritando e chorando, eu só quero oferecer meus mais sinceros agradecimentos. Vander afoga Silco. Olhando para Vander antes dos eventos de Arcane, seria difícil adivinhar que ele era um verdadeiro herói, não é? Pegue a história de origem do Silco, por exemplo. Vander viu vislumbres do horrível homem que Silco se tornaria, e num acesso de raiva, perdeu o controle e tentou afogá-lo. Metaforicamente, ele teve sucesso, pois o Silco que conhecia morreu naquele dia, substituído por um monstro que só passou seu ódio para uma garota vulnerável. Primeiro teste do Shimmer, pobre Tom e Jerry. Eles já foram grandes celebridades, mas a epidemia do Shimmer mudou tudo em suas vidas. Dizem que, desesperados por trabalho, alguns foram ao laboratório do Syndicate como cobaias. Através dos testes, descobriram que a droga era tão forte que poderia transformar um rato em algo capaz de destruir facilmente seu predador natural, o gato. Tentativa de assassinato, terrorismo e fascismo são sérios, mas machucar um gatinho indefeso é imperdoável. Rosa Negra. No fim do primeiro ato da segunda temporada, a Rosa Negra inicia seu ataque aos Medarda, entre outros eventos. Isso leva a um sério estresse para Ambessa, mas uma cena ainda mais brutal.
Mel é arrastada para as garras do monstro e testemunha a possessão e morte de sua amiga Elora, restando apenas uma poça de sangue. Esse show não é legal com seus personagens secundários, é? Shout to Sky. Um exemplo é Sky, pobre e doce Sky. Ela tentou tanto se conectar com o Victor durante seu tempo na série, então, sabe, sempre há o amanhã, certo? Boa noite, Lucinha. Quando o Victor exagerou no trabalho no Núcleo Rex, ela logo o ajudou. Tragicamente para ela, isso resultaria em uma morte instantânea, seu corpo virando pó, para o horror de Victor e da audiência. Sky era só uma garota apaixonada que queria proteger Victor e se desintegrou por isso. A única razão de não reduzirmos ainda mais é o fato de Sky ter vivido no Arcano por um tempo, fazendo companhia para Victor. Poucos destinos foram tão chocantes e tristes quanto este. Caitlyn vs Ambessa. Black Rose não é a única mirando em Ambessa, no entanto. No final, Cait se prepara para lutar contra Ambessa, com a ajuda da recém-descoberta magia de Mel. A razão pela qual nós escolhemos incluir essa luta é o clímax dentre muitas outras. Quando Ambessa atinge um dos olhos de Caitlyn com sua lâmina, Mel só consegue segurar parte da espada, e diferente das injeções de brilho de Silco, o olho de Cait estava em um perigo muito maior. O pavor diante da perda iminente de um olho é apenas uma das várias cenas intensas que este show apresentou. As mortes de Grayson e Benzo. Ah, mas acredite em mim, o banho de sangue fica muito mais brutal. Grayson e Benzo foram apenas duas das muitas vítimas de Silco devido ao Shimmer. Após ser turbinado além do reconhecimento, Deca despedaçou Benzo e Grayson facilmente, deixando para trás poças de sangue e um Marcus absolutamente horrorizado, até então retratado como um vilão preto no branco. Que diabos? Você fez, isso não estava no acordo. A tristeza de Echo por seu chefe e figura paterna torna tudo ainda mais triste, especialmente considerando sua felicidade em revê-lo no ato final da série. Ah, poderia ter sido. O interrogatório de Ritos. Personagens sendo esfaqueados por senhores da guerra e dilacerados por monstros é perturbador, mas fica em segundo plano comparado a coisas mais realistas. Todos sabemos que existem policiais ruins por aí, então a natureza violenta de Ritos é especialmente difícil de assistir. Ele incitará violência contra qualquer um que suspeite esconder informações sobre Jinx, espancando-os quase até a morte após falsas prisões para obter as informações necessárias. Agradeça a Jinx por isso. Ela não é sua amiga. Ela não é sua campeã. Proteja seu povo, mas não se torne aquilo do qual eles precisam ser protegidos. Considerando a crueldade de Ritos com suas vítimas, é fácil identificar em qual grupo ele se encaixa. Vimos sangue, guerra, pânico, psicopatia e todos os outros tipos de horror, mas mesmo assim, ainda há mais 5 cenas que achamos que merecem atenção extra. Estes são os momentos realmente perturbadores. O ataque de Jinx e seus impactos. Essa entrada é uma síntese da final da primeira temporada, O Monstro que Você Criou. Este deve ser um dos episódios de TV mais intensos que já vimos. Jinx sequestra Vi e Cait, obrigando Vi a escolher entre Caitlyn e ela própria. Caramba. Eu não sou tão louco. É a decisão de identidade para Jinx. Será que sua irmã aceitará de volta ou a abandonará como Jinx para sempre? Ainda somos irmãs? A tensão emocionante do episódio resulta em uma séria tragédia. Jinx atira em Silco por pânico e instinto de proteger Vi, levando a uma triste cena de morte para um personagem que merecia morrer. Em seguida, ela consolida sua identidade como um monstro ao disparar um foguete na Torre do Conselheiro, iniciando os eventos da segunda temporada. A mãe e o Conselheiro Bulbuck. Outros mudaram para sempre depois disso. Outros foram transformados para sempre após o evento, especialmente Victor, que foi ferido tão gravemente que Jace precisou conectá-lo à sua tecnologia instável para salvá-lo, tornando-o o salvador corrupto que permanece na maior parte da temporada. Salo teve as pernas esmagadas, tornando-se paraplégico. Seus gritos ficarão gravados na minha memória por muito tempo. É uma sequência brutalmente séria, e aqueles com ansiedade podem querer fazer um chá para se manterem calmos durante o processo. Rio. Atenção, amantes de animais, cuidado! É totalmente apropriado que o cientista louco Singed seja apresentado no rio junto com seu experimento que desafia a morte. Tipo, apenas olhe para esse pequeno axolotl fofos. Ele é tão adorável que virou até um boneco de pelúcia comercializável. Ele não é precioso? Compre o seu hoje. É o produto ideal para ajudá-lo a superar o inferno profano que Singed fez com essa pobre criatura. Ela está morrendo. Estou tentando evitar isso? Tipo, caramba, cara, eu entendo querer curar a morte, mas espera, eu não entendo. Se a única maneira de viver é em constante agonia, incapaz de aproveitar a vida ou realizar qualquer coisa. Qual é o ponto mesmo? Warwick. Em certos casos, o objetivo é se tornar uma super-arma. Entra Warwick, também conhecido como Vander.
Como muitos fãs teorizaram, Singed manteve o corpo de Vander acorrentado para reanimá-lo como um monstro gigantesco conhecido como Warwick, uma criatura com quase nenhuma lembrança de sua humanidade e movida por instintos animais puros. Warwick é absolutamente aterrorizante. Lembra do Ritos? O cara envolvido em brutalidade policial? Warwick fez ele parecer uma marionete bêbada. Inundado com muito poder para se controlar, Vander começa a chorar o que parece ser lava pura, indicando claramente que ele não está se divertindo muito no momento. Quando Jinx mata Singed para salvar Vi, as lágrimas calmas em seu rosto parecem dizer obrigado, considerando o tempo que Singed levou para organizar todos os órgãos desse homem. Me mate, eu estou em dor constante. O segundo lugar é para a morte possivelmente mais chocante da série. O personagem não é principal e tem pouco impacto na história. Em suma, trata-se apenas da morte do filho de Rhaenys, um personagem secundário relacionado a outro personagem um pouco menos coadjuvante. De qualquer forma, a morte de uma criança é trágica, mas com Isha, a diferença é que sua morte não foi mostrada na tela. Não estou dizendo que foi exatamente ambíguo, mas pelo menos não tivemos que ver todo o peso da tragédia. A morte desse garoto foi um trágico acidente causado por ele ser filho de uma aliada de Silco. O pior é que aconteceu justo quando Jace estava disposto a atacar de frente a instalação de distribuição de Shimmer, acabando por matar acidentalmente a criança. É um dos momentos mais brutais e impactantes de todo o show, especialmente pelo quanto abala Jace. O ataque fatal. Mas com um episódio como a violência básica necessária para a mudança, pouco pode superá-lo em termos de brutalidade pura. Ironicamente, encerramos este vídeo com uma cena do episódio que o iniciou. Eu posso ajudá-los. Após o colapso de Powder, ela persegue Vi e a gangue para resgatar Wanda, usando suas pequenas granadas de macaco. Contudo, ao subestimar sua nova arma secreta, ela obtém mais do que esperava. Quando o grupo estava perto de salvar o dia, a explosão resultou em 3 mortes. Vander, que morreu amortecendo a queda de Vi do prédio desmoronando, e Milo e Claggor, ambos mortos fora de cena por esmagamento, empalamento e muito sangue. Após isso, Powder comemora, acreditando ter ajudado, mas descobre da pior forma, através das duras palavras de Vi, que causou a morte de toda a sua família. Eu só queria ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria ajudar. Eu te disse pra ficar longe. Por favor. Eu te disse pra ficar longe. Powder sendo deixada para trás e depois acolhida por Silco é, sem dúvida, a cena mais angustiante de Arcane. Independentemente da sua opinião sobre Jinx, é inegável que houve um momento em que ela era apenas uma garota querendo ajudar sua família. E esse sonho excessivo levou-a a destruir exatamente o que ela queria proteger. É um momento amargo, brutal e absolutamente nauseante, sendo sem dúvida o mais cruel de todo o Arcane.